Aqui com a gente no estúdio, doutor Evangelista Torquato, vai falar um pouco sobre as novas regras da reprodução assistida. Boa noite, doutor. Boa noite, Marina. Quais são as principais mudanças? Olha só, a regra, de uma forma geral, ela é muito boa. Ela é muito boa quando ela contempla a maioria dos casos. Um ponto assim que vale a pena a gente comentar sobre a questão do número de embriões. Ela coloca que até 35 anos são 2 embriões, de 35 até 39 em torno de 3 embriões, acima disso 4 embriões. É bom como um balizamento, é bom como uma orientação. Mas claro, toda regra não consegue chegar a casos especiais. E casos especiais existem demais na medicina reprodutiva. Vamos pegar aqui um exemplo. Paciente de 28 anos, um exemplo real. Paciente de 28 anos. Já chega ao consultório com 3, 4 tentativas anteriores, todas falhas. Vai para 2 tentativas já, todas falhas. Forma embriões de qualidade que não é muito boa. Para essa paciente, a lei é um calço nas pernas. É uma traição, digamos assim. Porque eu vou reduzir ainda mais a chance dessa paciente engravidar. Ela tem 28 anos. Agora são só 2, pela regra. Então, esses casos ela não contempla. E se a gente abrange o nosso leque de pensamento, vamos colocar aqui Europa e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, seguidamente, através dos anos, mais taxa de gravidez, em torno de 15%, 17%, do que a Europa. Existe uma diferença grande entre esses dois continentes. Um continente restringe o número de embriões transferidos, a Europa. A América não. Acontece que lá na Europa restringe-se, mas ele banca a conta. Vamos pegar aqui um exemplo, como por exemplo a Bélgica. Eles bancam essas tentativas. Isso, vamos pegar a Bélgica como um exemplo que a gente pode colocar aqui. O governo belga chega e diz o seguinte: ó, só pode colocar um embrião, mas eu pago 6 tentativas. Justo. Está bancando a conta comigo. Mas aí no Brasil Mas aqui não. Aqui o sonho tem que ser bancado cada centavo por esse casal. Então, esses casos mais específicos, eu acho que a demanda nossa, e cabe a nós questionar o Conselho, de uma forma correta, ética, justa, esses casos específicos eles vão ter que ser ajustados ao longo do tempo. E por que eles tomaram essa iniciativa de limitar o número de embriões? Essa é uma tendência mundial. É claro que a gente observa, não tem como a gente negar isso, as taxas de gravidez melhoraram bastante. Por que melhorou o meio de cultura? Porque eu passei a conhecer mais o que o embrião precisa lá dentro da casinha dele, porque, enfim, todo o controle, o aparato, a tecnologia melhorou muito nesses últimos 30 anos. Então, nós estamos engravidando mais. Quando a medicina reprodutiva começou, tinha 5% de eficiência. Hoje a gente fala em 60%, 65% de eficiência com muita tranquilidade. Então, melhorou muito. Então, na verdade, nós já estávamos reduzindo a quantidade de embriões em função desses melhores resultados. Como regra, eu acho muito bom, mas há casos que a regra não chega. Isso não tem a menor dúvida. Um outro ponto que a gente pode colocar aqui também da regra é na questão dos homossexuais. Veja bem, vamos para a primeira regra da nossa Constituição. Nós não podemos ter discriminação ou preconceito contra a opção sexual de ninguém. Então, esses casos já eram feitos. E como é que ficou a situação deles, segundo a legislação? Na verdade, assim, como eu estou te falando, quando esse casal me procurava no consultório, não tinha o que dizer. Poxa, eu não sou juiz para dizer que esse sonho dele está errado. Não sou, nem nunca serei, nem nunca quero ser. E se eu for respeitar uma regra maior, que é a Constituição do país, está dizendo, eu não posso ter discriminação sobre o aspecto sexual, origem geográfica, estado financeiro, qualquer que seja. Então, esse casal já fazia. O Conselho apenas deu uma aplainada mais técnica para isso. Como é que funciona para os homossexuais isso? O homossexual feminino é muito fácil, porque tem útero. Tem 2 úteros, na verdade. Mas para o masculino? Banco de sêmen, induz, faz embrião, transfere. Para 1 ou para 2 úteros até. Para o masculino complica, porque eu vou precisar de outro útero. E aí é permitido a doação temporária de útero. A gente não fala em útero de aluguel, barriga de aluguel, pelo termo mais pejorativo. Mas a doação temporária de útero, ela é completamente factível. Mas precisa ter um grau de parentesco, de até 2º grau.
Então é possível que um casal de homossexuais masculino chegue à clínica, queira uma gravidez e tenha útero da irmã de um deles. Então isso pode também ser É possível. A gente viu o Rick Martin aí recentemente, um caso, né? Sim, Rick Martin, agora também teve o cantor inglês, pouco tempo agora. Elton John? Elton John, né? Então tem realmente vários casos. Então a lei é boa, de uma forma geral é muito boa. Claro que esses casos específicos ela não vai contemplar, esses casos a gente vai ter que solicitar demanda para os questionamentos, mas de uma forma geral a lei é boa. Ok, doutor Evangelista, fica aí uma explicação importante para a gente sobre a legislação da reprodução assistida. Queria agradecer aqui a sua presença no nosso programa, está terminando o Vida e Saúde. Queria agradecer a sua audiência e suas sugestões no nosso endereço eletrônico, que é vidaesaude@tvopovo.com.br. Uma ótima noite e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!